Bom dia, igreja. Ontem nós tivemos um encontro lá no portal e a gente teve a oportunidade de estar contando um pouquinho, né, do que cada ministério está fazendo aí. E o apóstolo pediu para eu dar um testemunho de uma coisa que me marcou bastante nesses dias em que nós estamos entregando a sopa, né? Toda sexta-feira, como vocês sabem, nós estamos entregando a sopa. E semana passada foi uma situação bem difícil para a gente, principalmente para mim, porque a gente começa ali em Itapevi e nessas andanças a gente acaba fazendo amizades com as pessoas, com os moradores ali, né? A gente cria ali um vínculo ali. E aí tem um ponto lá na estação do Engenheiro Cardoso que tem dois senhores, o Cristiano e tem o seu Antônio. E aí do lado, no dia tinha o Natanael. E naquele dia ele estava muito, mas muito, tossindo muito com bronquite. E aí nós oramos ali, e tem um morador de rua que é o Cristiano, que ele é uma bênção. Eu falo que ele ora até mais do que eu, assim, muita gente aqui. E aí nesse dia que nós estávamos orando lá, ele não deixa a gente sair sem orar. Ele pede oração. Aí nesse dia nós oramos e ele falou assim: irmão, eu posso orar pelo meu colega aqui do lado? Eu falei: pode, você deve orar pela vida dele. E eu e o Boff estávamos intercedendo pela vida deles. E ele orou tão fervorosamente, e aí o rapaz estava tossindo muito. Eu falei pro rapaz assim: Natanael, você quer? Eu levo você no hospital, no pronto-socorro. Ele falou assim: não, deixa só eu tomando essa sopa aqui, que essa sopa ela vai me alimentar, vai me melhorar. E aí nisso nós fomos embora, o Cristiano orou, nós fomos embora, e aí durante a semana eu fiquei sabendo que tinha falecido uma pessoa lá no dia. E aí aquilo acabou comigo, me deixou muito mal a semana, porque eu falei assim: Senhor, eu falhei. Porque a minha intenção era de ter pegado ele, nem que fosse a força, e ter levado, né, para o hospital. E aí, durante a semana, a gente passou, eu com aquela angústia assim. Aí, na sexta-feira, nós voltamos lá. E aí, eu falei: Cristiano e Natanael, foi realmente ele que faleceu? Aí o Cristiano falou assim: não, não, irmão, não, Sandro, não foi ele, não. O Raul Seixas está muito bem, está andando por aí. E o apelido dele é o Raul Seixas, né? Ele falou: não, o Raul Seixas tá melhorando. E eu vi as coisas dele ali, eu falei assim: mas cadê ele? Ele falou assim: não, já tá andando por aí. Eu falei: glória a Deus. Aquela oração teve efeito. E aí, no dia que a gente tava lá, ele até brincou assim, que falou assim: hoje vai ter oração, né? Eu falei assim: vai ter oração. E aí a Tati estava saindo. Nisso que a Tati estava saindo, ele falou assim: irmã, vem aqui, não corre não, a gente vai orar. Aí ela pegou, voltou assim, e nós começamos a orar. Nisso que a gente começou a orar, ele falou assim: pera um pouquinho. Aí ele levantou o cobertor dele e falou assim: olha, aqui está o meu escudo. Ele tirou uma Bíblia debaixo das cobertas dele. Ele falou assim: isso daqui tá comigo a semana inteira e não vai mais sair daqui. Aleluia. Amém? E assim, isso foi um momento de transformação para mim. Ontem nós falamos em virar a página. E esse ano, para o Missões e para a Sopa, foi a virada da página. Porque nós não tínhamos a quantidade de recursos que nós tivemos esse ano. E com esses recursos nós estamos podendo fazer muita coisa, irmãos. Vocês não têm ideia, tá? Então aqui vai um desafio para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, nem que seja uma única vez, venham com a gente, para vocês sentirem, terem esse sentimento, essa sensação, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Amém? Obrigado. Aplauda Jesus. Amém. O Marcelo, você doou a carteira, o carro e o que tem dentro? É você? Doou? Pois, vamos pôr aqui. Deixa ele guardar, amor. Deixa lá, amor. Não, deixa ali, não faz. Põe lá, dentro do envelope, pronto. Amém? Feche teus olhos um segundo, Espírito de Deus. O Senhor está no comando, estava desde o começo e continua estando no comando. Senhor, ordena tudo que vai ser dito. Seja poderoso, Pai. E que os corações sejam quebrantados para que a semente frutifique.
ela só vai frutificar em corações quebrantados, não em corações duros. Mas o Senhor sabe como fazer, o Senhor é multiforme sabedoria. Tua multiforme sabedoria esteja passeando no nosso meio. Porque o Senhor sabe falar com cada um de uma determinada maneira, Pai. Porque o Senhor é um Deus eterno, um Deus de todos, mas também um Deus específico de cada um. Como a salvação, ela é pessoal, Pai. Assim o Senhor possa falar e conduzir essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre a história da palavra. Não sei, veio esse tema no meu coração, muito claro. Mas para falar da história da palavra, mesmo que eu pregue durante 1 ano, todos os dias, 12 horas por dia, eu não vou conseguir mencionar, falar ou relatar a história da palavra. Porque cada formação de palavra nas Escrituras tem um universo de revelação. Só para você entender, cada cromossomo do homem ou da mulher tem 20 bilhões de bits, ou 20 bilhões de informações genéticas. Na hora da concepção, são 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher. Multiplica 46 por 20 bilhões. Quanta informação. Esse é Deus. Só por você olhar para esse fato, você já vê a existência de Deus. Pensou como é que é a mente desse Deus, amados? E ainda ele é simples e humilde, manso e humilde de coração. Explica isso para mim. Agora, você imagina o conteúdo daqui. Em cada forma, como eu disse, em cada formação de uma palavra, de uma frase. Quanta revelação que não tem. Há um universo de revelação em cada palavra, em cada fato mencionado. Paulo mesmo diz que tem coisas inefáveis que ele ouviu, que ao homem é ilícito revelar, e ele diz que tem muitas coisas que são mistérios na palavra. Então, chega a ser até intrigante como Deus fez tudo isso. Por isso que diz, todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo, porque Cristo é a palavra. Amados, Cristo é o universo de revelação, que está nele. A primeira palavra dita pela boca de Deus está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando ele disse, haja luz. Quando ele disse haja luz, começou a brilhar algo que estava vindo do divino, do Deus eterno. A palavra, ela traz brilho no coração que está obscuro. A palavra traz brilho onde tem trevas, como diz que a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo, ele se fez carne, em João 1,14, e habitou no nosso meio, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E diz que o verbo, a palavra, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E a palavra começou a ser mencionada, começou a ser dita. O salmista Davi, ele escreve 176 versículos, 174, 176. No Salmo 119, falando só da palavra. Eu vou citar 3 muito eloquentes dele, que coisa muito forte. Por exemplo, o Salmo 119, 118, que diz assim, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Por que lâmpada para os pés? Porque os nossos pés representam a pregação do evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Luz para o meu caminho. O teu caminho na terra, ele pode ser iluminado pelo poder da palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas estão sustentadas pelo poder da palavra. Tua vida, teu acordar, levantar, andar, caminhar, se deitar, está sustentado pelo poder da palavra. O teu sono está sustentado pelo poder da palavra. Ainda que você tome remédios para dormir,
mas ele está sustentado pelo poder da palavra. A tua respiração está sustentada pelo poder da palavra. Eu digo poder da palavra, não só a palavra escrita, não só a letra, mas eu estou dizendo poder da palavra. O teu trabalho está sustentado pelo poder da palavra, a tua família está sustentada pelo poder da palavra, os teus filhos estão sustentados pelo poder da palavra. Ele não morre se a palavra não quiser que ele morra. Está entendendo? Então tudo, o chão que você pisa está sustentado pelo poder da palavra. A terra, diz que ele é o dono das colunas que sustentam a terra. E por qual poder? Pelo poder da sua palavra. A terra não cambaleia como embriagada por causa da palavra. Porque o dia que for retirada a palavra, a terra vai cambalear. Nós precisamos dar ouvidos, razão e crer na palavra. No poder da palavra. Um outro versículo do Salmo 119 diz lá, no versículo 11 do Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E guardar no coração é no sentido de ela ser exercida na sua vida. De te trazer temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Diz lá, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E é tudo pela palavra. Uau! Outra, Salmo 119, 89 diz que a tua palavra, ela é eterna, porque ela está escrita nos céus. Toda palavra, ela foi digitada no céu. Vamos falar um termo moderno, porque hoje é tudo digitalizado, até o teu pensamento está digitalizado, daqui a pouco. Então, ela foi digitalizada nos céus, pela boca de Deus. Tudo está escrito lá, amados. E quando veio Cristo, ele se tornou carne, como eu já falei, João 1,14. Habitou no nosso meio. Quem habitou no nosso meio? A palavra. A palavra se tornou vivente, se tornou Cristo aqui. E quando você está em Cristo, porque não é qualquer um que está em Cristo, deixa eu explicar isso para você. Cristo em vós, a esperança da glória, sim, é verdade. Mas se esse Cristo que está em nós não tiver o teor da palavra em nós não estivermos fazendo caso da palavra, vai ser a mesma coisa que os fariseus, os sacerdotes, os escribas da época, que viraram as costas para a palavra e o crucificaram. Você sabia que a palavra está sendo perseguida até hoje? Eu vou te dizer. Eu vou te explicar. Jesus, quando ele fala da parábola do semeador, por isso eu vou repetir um negócio aqui. Lá em Marcos capítulo 4, ele fala de uma parábola, ele falou muitas parábolas. E uma delas ele falou acerca da palavra. O semeador saiu a semear. Ele foi semeando, e Jesus depois vai explicar a parábola, o semeador saiu a semear a palavra. E ele foi e semeou em todos os lugares a palavra. Ele não deixou de semear, seja qual fosse o solo, a terra, ele semeava a palavra. E primeiro ele semeou a palavra naqueles que não ligam para a palavra, que não fazem conta da palavra, que até vêm ouvir a palavra, mas ela cai no vazio da vida deles e eles continuam vivendo dissolutamente a cada dia da sua vida, mas vêm ouvir a palavra, porque lhe causa alguma coisa, lhe causa um alívio. A palavra realmente levanta o cristão abatido, hein? Diz lá. Glória a Deus, a ansiedade abate o coração do homem, é verdade, a ansiedade dá infarto e traz um monte de doenças coronárias, mas diz que a palavra levanta o cristão abatido, diz que traz formosura ao rosto. Amém? Mas cai no vazio, como ele diz lá, caiu à beira do caminho, na primeira semeadura, porque caiu num coração que não quer saber muito da palavra. Ouve, muitas vezes o culto pode estar poderoso, a palavra pode estar penetrante, mas ele até recebe de bom grado, mas sai ali fora, ele começa a pensar em tudo, menos na palavra que recebeu. Esse é o coração vazio que cai na beira do caminho, ele não dá importância, ele é indiferente com relação à palavra. O segundo solo que Jesus está dizendo é num coração pedregoso.
que logo nasce, mesmo no coração de pedra, ele acaba catando a palavra, ele sai atrás feliz por causa da palavra, porque ouviu e porque viu que ela tem poder, porque foi dita com poder, ela foi manifesta com poder, mas ele vai sair lá. Na segunda-feira vem uma luta, vem uma tribulação e mata a palavra. Porque ele fala, não adianta nada, eu fui lá, foi tão tremendo, mas e agora? E essa luta, e esse negócio que eu tenho para pagar? E essa reunião, essas coisas que estão difíceis na minha vida? E é o sol, no primeiro sol, diz lá na parábola do semeador, no primeiro sol queima a palavra, e ela se torna infrutífera. O terceiro solo, ele diz que a palavra é semeada entre abrolhos e espinhos. Veja bem como Jesus, ele semeia para todos a palavra. A palavra não é retida, mesmo naqueles que só pensam nos cuidados dessa vida, porque quando caem abrolhos e espinhos, diz que os abrolhos e espinhos que sufocam a palavra, como ele diz, são pessoas que têm somente os cuidados pelas coisas dessa vida, pelas riquezas, pelo dinheiro, pelas coisas, pelas conquistas pessoais, etc. e tal, mas sem dar valor à palavra. Diz que os abrolhos e espinhos vão sufocar a palavra. E realmente, num solo em que tem ervas daninhas, abrolhos, espinhos, etc. e tal, não nasce nada. Porque aquilo vai sufocar a palavra mesmo. Mas aí tem o quarto solo, tem o quarta terra, e diz que é uma terra fofa e que recebe a palavra porque ela cai e se aprofunda e diz que dá fruto 30, 60 e 100 por um. Este coração nada mais é que um coração quebrantado e que recebe a palavra de bom grado, mas vai persistir sobre a palavra e vai querer viver, vai querer praticar a palavra, porque vê que é uma coisa que só pode vir do céu, que não é natural da terra, é algo sobrenatural. Então ela quer uma mudança de página, como estamos dizendo aqui, viramos a página, está sendo escrita uma nova história. Então essa palavra que ele recebeu de bom grado, e a terra é fofa, e deixou se aprofundar, é aquele que realmente vai dar fruto. E que vai virar a página da sua vida pregressa para ter algo novo, porque a palavra que ele está recebendo é algo que para ele realmente é sobrenatural. Que ele vai se apaixonar e que ele vai querer praticar e que ele vai querer viver. Então aí é um coração quebrantado e que realmente vai haver multiplicação, 30, 60, 100 e eu digo 1000 por um. Aplauda Jesus, amado. Esse é o poder da palavra. Nós sabemos que durante a caminhada de Jesus aqui no seu ministério terreno, ele curava com o poder da palavra que saía da boca dele. Eu conheci um homem chamado T.L. Osborne, que já está com Jesus. Ele morreu acho que com 87 anos. Eu conheci porque ele esteve no Brasil, eu caminhei com ele. Nós fomos agraciá-lo com muitas coisas. E é um homem humilde, coração humilde, e de repente o líder que estava lá conosco pegou a mão dele e pôs na minha cabeça, a mão do T.L. Osborne. Você pensa que eu não recebi aquilo? Que para mim é um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, excetuando-se o Billy Graham, mas aquele homem fazia cruzadas para 500 mil pessoas. Pessoas que chegavam lá, acorrentadas, literalmente, não estou dizendo acorrentadas espiritualmente, em lugares, no lugar da África que ele foi ministrar, entrou uma pessoa no meio do povo que estava com correntes nos pés e nos braços por uma ordenança de Satanás, porque ele era frequentador de uma seita, de um satanismo. E quando o Osborne começou a pregar a palavra, aquele homem foi chegando na frente, porque a palavra foi trazendo ele para frente. Quando ele chegou perto do palco, do púlpito, as correntes se quebraram, se estilhaçaram. E fez um barulho que todos ouviram, e o homem se prostrou diante de Jesus, aleluia. Este é o poder da palavra. Isso aconteceu. Você não imagina o que a palavra pode fazer. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. De uns 2 anos para cá, quando eu vou orar, eu oro pelo menos durante 1 hora o poder da palavra.
E pá, o Senhor é isso. O Senhor é o Deus Altíssimo. Eu quero estar debaixo das suas asas, onde estou seguro. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Eu vou orando a palavra. Pensa você se eu saio edificado ou não. Eu saio cheio do Espírito Santo, mano. Porque eu estou declarando a palavra. A palavra, ela tem tanto poder que ela se impregna no homem, na roupa do homem, no corpo do homem. Por isso que as vestes de Paulo curavam enfermos e expulsavam demônios. Nem precisava ele estar lá, porque ele era tão impregnado com a unção da palavra, amados. Que coisas aconteciam. Amados, muitos aqui, eu creio que nenhum aqui conhece o poder abrangente da palavra. O que ela pode fazer na vida de um homem? O que ela pode fazer dentro da tua casa? Às vezes nós falamos tanta besteira dentro da nossa casa, tantas amenidades, vamos dizer assim, tanta coisa que é lixo, que é só conversa lero-lero, mas não falamos a palavra. E quando você começa a falar sobre a palavra, a atmosfera muda, o ambiente muda. Você começa a sentir algo diferente, você começa a sentir paz, você começa a sentir a leveza, você começa a sentir muito bem, o teu próprio corpo começa a se sentir bem, porque você está falando da palavra. É tremendo isso, amados. É muito forte isso. Nós estamos esquecendo-nos da palavra, de mencionar a palavra. Entra lá no teu escritório e começa a falar a palavra. Começa a declarar a palavra de Deus, amado. Começa a ler para que você memorize a palavra, como o próprio Davi disse no Salmo 119, eu guardei a tua palavra. Ele está dizendo, eu memorizei a tua palavra. Porque quando você memoriza a palavra de Deus, você está pronto com ela nos lábios para declarar como a pena de um destro escritor, como diz no Salmo 45. Senhor, que a tua palavra seja na minha língua como a pena de um destro escritor. Olha que homem tremendo esse Davi, hein? Esse é o poder da palavra. O poder da palavra cura. Só o poder da palavra que está se propagando aqui pode curar o que entrou enfermo. Mas eu vou te dizer mais. A palavra de Deus, ela é perseguida até hoje. Então, trocando em miúdos, Cristo é perseguido até hoje, porque a palavra é Cristo. Se você está cheio de Cristo, é porque você está cheio da palavra, do conhecimento, da revelação da palavra. Então você vai ser perseguido. Sinto muito. Sinto muito, mas glória a Deus. Porque quanto mais você for perseguido, mais você vai crescer. Quanto mais você for perseguido por causa da palavra, bem dito, por causa da palavra, não por causa de outra coisa. Se quanto mais você for perseguido por causa da palavra, mais você vai multiplicar, mais você vai crescer, mais vai superabundar com a graça de Deus, mais você vai ter conhecimento, e vai chegar uma hora que as correntes são arrebentadas, as cadeias são quebradas, não tem jeito. E eu vou te explicar aqui. Quem persegue a palavra? Quem? A religião persegue a palavra. A religião persegue a palavra. A religiosidade, melhor dizendo, persegue a palavra até hoje. Muitas vezes a palavra, numa pessoa ungida, é perseguido dentro da igreja. Porque ele tem a revelação da palavra. E as pessoas que são mais religiosas começam a persegui-lo. E eu tenho incontáveis testemunhos, eu vou te dizer um, antes de abrir a Bíblia aqui. Fica calmo, você vai sair cedo para comer sem nhoque. É o seguinte. Tem uma igreja que é a maior igreja de Alphaville, eu não vou dizer nome, mas eu preciso dizer isso, porque Jesus confrontava os fariseus, os religiosos da época. É a maior. E nós estávamos conversando, como que pode ser assim? Eles não acreditam no poder, não acreditam nos dons do Espírito Santo, como se o Espírito Santo não tivesse vindo. Amado, se eu não estou cheio do Espírito Santo aqui, não podia pregar, tá? Para começar a história da palavra. Aí é o seguinte, na casa de um jovem que cuidava de um ministério, nesse ministério,
Ele fez uma reunião, foi numa reunião, aliás, nem sei se foi na casa dele, ele foi numa reunião e tinha muitos jovens, porque ele é jovem. E ele tomava conta, como eu disse, de um determinado ministério nessa igreja. E, de repente, eles começaram a conversar a respeito da palavra. Mas, assim, abrangentemente, profundamente. E, no meio da conversa da palavra, muitos começaram a ser batizados no Espírito Santo. E batizou um, batizou outro que estava com uma doença lá, não sei o quê, foi curado. E o negócio tomou conta daquela reunião, foi poderosa, amados. Foi poderosa. Bom, para resumir a história, o pastor o chamou na sala do gabinete dele. Falou, peraí um pouquinho, aconteceu uma reunião, eu não estou sabendo, numa casa, e aconteceu lá um negócio de batismo do Espírito Santo, e pessoas foram tomadas. Ele disse assim, o seguinte, como que eu posso, falando, o rapaz respondendo, e os outros rapazes que estavam juntos, como é que eu posso deter o Espírito Santo? Me explica. Como eu vou deter o Espírito Santo? Não fui eu que fiz. A reunião não foi com o propósito de ter um culto, mas durante a reunião, nós começamos a conversar sobre a palavra. E durante a conversa da palavra, o Espírito Santo se moveu, começou a acontecer tudo isso. Como que eu posso segurar isso? Segurar o poder de Deus? Falou, mas nós não acreditamos nisso aqui. Está errado o que você fez, vocês estão no banco. Aí o pai de uns meninos falou, então todos nós vamos sair daqui da igreja. Tudo bem, sabe o que eu estou orando? Amado, você não vai criticar esse pastor? Talvez alguns aí já sabem até quem é. Quem seja, que igreja que seja. Você não vai me criticar, porque eu vou pegar no seu pé. Você vai orar para que haja um avivamento lá dentro. Você vai orar para que esse pastor seja batizado no Espírito Santo. Você vai orar para que, de repente, o Espírito Santo tome aquele povo e possa acontecer um maior avivamento de Alphaville. Independente de quem seja o pastor, o povo, não me importa, amados. O que me importa é que o reino avance, o que me importa é que o poder de Deus seja abrangente, se manifeste, e nós vejamos uma cidade curada, uma cidade poderosa, e que tem avivamento no meio dela, aleluia. É isso que você vai fazer. Não me critique, não julgue. Porque quem está cheio da palavra não julga ninguém. Porque aquele que julga vai ser julgado. Não me critique. Não fale mal de nenhum pastor. Seja quem for, pode ter feito 1001 asneira. Não faça isso. Você não tem o direito, ainda mais se é ungido de Deus. Saiba que Saul, que perseguia Davi de morte, chegou a tirar a lança, ele se abaixou, a lança passou. Ele foi perseguido durante 14 anos por um rei doido, estava endemoniado, perseguindo Davi para matá-lo. Davi teve oportunidade para matar o rei quando entrou na caverna e ficou pertinho de Davi. Os amigos de Davi falaram assim, mata ele, Deus o colocou na sua mão. Olha o conselho errado, olha o conselho ímpio. E ele disse, Senhor, me livra de tocar no teu ungido. Ele tremeu na base. Porque se ele tivesse feito isso, ele jamais ia ser rei de Israel. Quem ia ser rei de Israel ia ser o filho de Saul, Jonathan. Amém, amados? Davi ia pegar um atalho e ia se estrumbicar todo. Não pegue atalho. Espere no Senhor, no poder da palavra. Como eu disse, a palavra é perseguida. A palavra é perseguida naquele que é ungido. Porque naquele que é ungido, o Cristo está vivo na vida dele. E a palavra sai com muito poder dos seus lábios. Abra em Atos, capítulo 7, os últimos versículos, quando a palavra foi perseguida em Estevão, que pregou com muita autoridade, amados, foi demais. Foi demais aquilo, Atos, capítulo 7, os dois últimos versículos, 59 e 60, em Atos, capítulo 7, amém? Eu estou falando a história da palavra muito sucinta, muito. Meu Deus, eu estou falando da história da palavra porque eu amo a palavra. A palavra que me salvou, que me curou, que me libertou, que me transformou e continua transformando. Por isso você precisa conhecer a palavra, você precisa mudar a tua atitude dentro da sua casa. Para você entender como tem poder a palavra de Deus, amados. Como
como tem poder. Estevão começou a pregar. Todo o capítulo 7 de Atos é sobre a pregação de um homem chamado Estevão, que era diácono da igreja primitiva. Mas um homem tão cheio do Espírito Santo, que a palavra lhe foi revelada com tanto poder, com tanta profundidade, que eles não se continham, não se contiveram. Os fariseus, os escribas que estavam vindo, o povo que estava ouvindo, rilhavam os dentes contra Estevão, porque era muito forte o que ele estava pregando, era muito profundo, batia na vida deles. Como eles estavam com o coração duro, eles começaram a perseguir Estevão e ficaram com muito ódio de Estevão, por causa do poder que ninguém podia sustentar, que ninguém podia deter aquilo que saía dos lábios dele. E disseram, parece o rosto de um anjo. Não parece o rosto de um homem, parece o rosto de um anjo. Falaram sobre Estevão isso. De tão cheio da palavra que ele estava, que ele parecia um anjo pregando a palavra. E não conseguiram deter. Ele pregou até o que ele tinha que pregar. Tudo que ele tinha que pregar, ele pregou mesmo para aquelas pessoas, porque ele confrontou. A palavra, ela pode libertar desde que você aceite o confronto. Na área onde a palavra está confrontando a sua vida, amados. E eu vou dizer mais uma coisa, sem medo de errar, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Deus não suporta pessoas que ficam na zona de conforto. Olha, eu vou dizer tantas palavras, muitas pessoas têm recebido aqui. E ainda parece que não entenderam. Que, amados, chega de zona de conforto. A gente marca aqui para orar todos os segundo domingo de cada mês. Isso é um convite para toda a igreja, principalmente para toda a liderança. Quantas pessoas tinham aqui orando? 5. Mas não teve problema. Nós oramos mesmo com muita energia, posso dizer assim, com muita unção, é melhor. Com muita unção nós oramos, amados. Sabe qual a pressa de Deus? Eu preguei na quinta. Pena que muitos não vieram. A pressa de Deus é igual a comprometimento. Quando alguém fala para você, Deus está com pressa, Deus está falando assim, se comprometa comigo. Se comprometa com a minha palavra. Se comprometa com aquilo que eu digo, porque aí você vai andar com pressa, porque quem vai te empurrar sou eu. Porque a obra de Deus, amados, a obra não é nossa. Pensa você que você é o bonitão que vai fazer a obra de Deus, pela tua força, pelo teu braço, coisa nenhuma. Você vai fazer, ou seja, Deus vai fazer a obra, a hora que você se comprometer com Ele, que você se render a Ele, que você se quebrantar diante dEle, Ele vai te empurrar como um foguete. Porque o poder é dEle, todo o poder pertence a Ele. Davi disse isso, a palavra diz isso. Amém, amados? Nos últimos 2 versículos, e apedrejaram a Estevão, 59:60. E em oração dizia, Jesus, o Senhor Jesus recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, tendo dito isto, adormeceu. O homem estava sendo apedrejado, para mim, acho que ele nem sentiu a dor das pedradas. Tamanha unção que estava sobre ele. Ele disse as últimas frases. A última frase, não lhes imputes este pecado. Perdoe eles, Pai. Os perdoe. Porque se ele não faz isso, te garanto que Jesus não ia recebê-lo lá. Tamanho coração que estava pregando de Estevão a palavra. E o que eu quero dizer com isso? Tinha um homem lá que perseguia de morte a igreja. Que perseguia Estevão, porque ele estava lá perseguindo a palavra. Perseguia a palavra e perseguia Cristo. Ele é perseguido até hoje. E no versículo 8, aliás, no capítulo 8, versículo 1, também Saulo consentia na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Vai vendo como é que cresce o negócio. Que estava em Jerusalém, estava poderosa, estava demais.
Havia uma sombra de poder em Jerusalém, todos que chegavam lá eram curados, sombra de Pedro curava, imagina isso, que coisa forte que acontecia lá por causa da palavra. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, eles ficaram lá sustentando o barco. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo, que depois se tornou Paulo, escute, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. A gente sabe quem foi esse homem? Perseguidor da igreja, perseguidor da palavra. Porque ele perseguia os ungidos, lógico. Os outros religiosos não é perseguido. Quem está na zona de conforto não é perseguido. Ah, então agora eu vou ficar na zona de conforto. Muitos podem pensar assim. Vai. Mas vai para o inferno também. E aí? Adiantou de ficar na zona de conforto? Deus te chamou por um propósito. Quem faz a obra? Ele, falo de novo. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Cristo. Meu Deus. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo, as multidões, unanimemente prestavam atenção no que ele, Filipe, dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quem crê fervorosamente na palavra, os sinais vão seguir, os milagres vão seguir, as curas vão seguir. Que nem a Kelly, cadê a Kelly? Está lá na classinha. É a líder do infantil, junto com o marido, o Nishi. Ela disse assim, quando ela era pequenina, ela tinha um irmão, é isso? Ela tinha um irmão que estava doente, eles moravam lá, não sei aonde, só que os pais não eram cristãos ainda, eram o quê? Católicos, não eram cristãos, ok? Tá bom. O menininho estava no caminho, no berço, o menininho estava no berço e tinha poucas horas de vida, ou minutos de vida. Eles estavam preparando o sepultamento, o velório. Estavam em preparativos para o velório. E de repente, entra um menininho quase pelado, de fraldinha de 3 anos de idade, de uma família crente que morava do lado, cristãos verdadeiros. O menininho de fraldinha, não é a carne, fraldinha, de fralda. Entrou. Falou, o que está acontecendo? Nosso menino está morrendo, nós estamos preparando aqui para enterrar, porque ele já vai dar os últimos suspiros agora. Então, não, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Jesus vai curar. A palavra. Jesus vai curar ele. E pôs a mãozinha assim. Jesus cura ele. Jesus cura ele. Olha a fé de uma criança de 3 anos. Jesus cura ele. Cura ele. Daqui a pouco ele fala assim, dá mingau para ele, porque ele não vai morrer. E saiu e foi embora. E a avó que falou, é a comida para morrer. Ele tá melhorando, ele começou a melhorar, ele melhorou para morrer. Porque os católicos, muita gente fala desse jeito, amém ou não? É a melhora da morte. Vai dormir. Vai para casa. Deixa Deus atuar. Não é, pastora? É a melhora da morte. Dá vontade de levar para a salinha, dar uma chicotada. Mas tudo bem. É o seguinte. Ele está melhor, começou a melhorar. Eu vou fazer um mingau mesmo, porque é alimento, porque ele vai morrer. E deram o mingau. E babababá. Era criança de berço, recém-nascida, praticamente quase. E deram o mingauzinho, e papapi, e foi morrer com 58 anos. Aplauda Jesus aí. Cadê? A Etalita.
Cadê ela? Por que você se escondeu? Não se esconda da palavra. É o seguinte, é verdade o que eu falei aqui ou não? É o seu irmão. É verdade verdadeira. Ipsis literis, eu falei direitinho. Aplaudam mais uma vez a Jesus. A irmã, tá aí. Este é o poder da palavra. Os espíritos imundos, as multidões unanimemente prestavam atenção no versículo 6, o que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. 8. Havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a palavra entrou lá e começou a fazer a obra. Mas não é palavrinha, é palavra de poder. Poder da palavra. Entrou lá e começou a fazer a obra, e houve grande alegria, porque a salvação, através da palavra, traz alegria no coração do homem. E olha o que aconteceu lá. Porque a igreja começou a ser perseguida, e a palavra começou a crescer. As pessoas começaram a ouvir, as que estavam fora de Jerusalém, em outras cidades, como diz aqui, aonde ele foi, lá em Samaria. Presta atenção, Felipe entrou em Samaria. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, e vice-versa. Mas não teve como conter a palavra. Os próprios samaritanos começaram a se converter e viram os sinais através da palavra que Filipe fazia. Amados, o que precisa acontecer mais? Para que muitos acordem e comecem a pronunciar a palavra. Sabe qual é o nosso mal? Que nós pronunciamos mais o mundo do que a palavra na nossa boca. Amados, vamos pronunciar a palavra. Em nome de Jesus, eu estou me educando com relação a isso, me policiando, me monitorando assim mesmo, para declarar mais a palavra do que trivialidades. Eu quero a palavra, eu quero declarar a palavra. Comece a fazer isso na sua casa. E este homem, Paulo, era Saulo, perseguidor da palavra. Ele era religioso ao extremo, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim. Erudito, conhecia tudo da lei, conhecia cada vírgula da lei, cada pulga que tinha em cima da lei, ele conhecia. O homem que é praticante da lei, zeloso por ela. De repente, aquele que perseguia tem um encontro com a palavra, com Cristo. A caminho de Damasco, veio a luz, ao meio-dia, hein? Era ao meio-dia, veio uma luz, só que é a luz diferente do sol. É uma luz que brilhava mais que o sol. E pá, derruba ele. E ele cai. E ele abre a boca e disse, Senhor, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a Cristo, porque ele falou, me persegues. Eles perseguiam a Cristo na vida das pessoas. Quando você está sendo perseguido, não é você propriamente, mas é Cristo que está em você. É o poder da palavra que é perseguido até hoje. E ele era perseguidor. De repente mudou a página da vida dele. Começou a ser escrita uma nova história na vida de Paulo. Aquele que era perseguidor se tornou perseguido. O perseguidor se tornou perseguido porque aquele homem começou a estudar a palavra da graça, começou a se aprofundar e disse assim, tudo aquilo que eu aprendi de lei, para mim hoje eu reputo como esterco, porque eu era praticante e zeloso, mas por causa do conhecimento de Cristo e poder da sua ressurreição, eu reputei tudo isso como lixo. Está lá em Filipenses. Eu quero abrir em Filipenses, que talvez você pense que eu estou falando uma historinha de gibi, mas não é historinha de gibi. Está aqui em Filipenses, capítulo 3, olha o que ele diz, circuncidado o 8º dia. Uau! Bom, 4. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, versículo 5, ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele, antes, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, mas tem tradução que fala esterco, para que possa ganhar a Cristo.
conhecê-lo a cada dia mais, e o poder da sua ressurreição, que ele vai falando aqui. Amados, este homem começou a ser perseguido. Uau! Uau! E a partir do capítulo 9 de Atos, vocês sabem que a história dele mudou, e a vida dele se tornou uma outra situação, ele encontrou uma outra razão para viver, e começaram a acontecer algumas coisas. Por exemplo, em Atos, capítulo 12, a igreja sendo perseguida pelos próprios sacerdotes e por próprio Herodes, que era amiguinho do sacerdote, de Caifás, e aquela turminha lá começou a perseguir a igreja. Herodes persegue a igreja, é o subtítulo do capítulo 12, e ele vai perseguindo, perseguiu Pedro, prendeu Pedro, mas foi o anjo lá e soltou Pedro. Quebrou as grades da prisão, apareceu o anjo lá. Ô Pedro, sai daí, vem me acompanhar. E os portões foram se abrindo. Ele chega lá, todo mundo pensando que ele estava preso, orando por Pedro. Senhor, solta Pedro. E Deus já tinha ouvido a oração, já tinha soltado. De repente ele aparece lá no portão, onde eles estão orando, e saem lá fora. A mulher saiu lá fora e viu Pedro, não acreditava que era Pedro, entrou correndo. Pedro está aí no portão. Não, é o anjo dele, está louco, ele está preso. Mas aí viram que era Pedro mesmo, entrou lá e continuou a oração. Mas a igreja estava sendo muito perseguida. Aí um dia Herodes foi fazer um discurso, no versículo 21. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. A palavra lá deles. E o povo exclamava, é voz de Deus e não de homem. Escuta o que eu vou te falar agora. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e comido pelos bichos expirou. Isso aconteceu. Toma cuidado. Eu vou dizer uma coisa, se aquele homem, mesmo todo pomposo, tivesse dado glória a Deus, não teria acontecido isso. Por que ele foi comido pelos bichos? Aqui está claro, escrito, porque não deu glória a Deus, e comido pelos bichos expirou. Mas olha aqui, o que a perseguição faz? Note o que está escrito no versículo 24, pelo amor de Deus, põe aí, Atos 12, versículo 24, depois de tudo que aconteceu, veja lá. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Aleluia! No meu diz assim, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Por causa da perseguição da palavra. Você pensa que Deus é o quê? Que Deus vai deixar por menos? Pode vir a perseguição que for. O que é mais forte do que tudo isso é o poder da palavra. Aleluia. É mais forte do que qualquer rei da terra. E qualquer presidente, governador, sheika, príncipe da terra. É mais forte do que qualquer coisa. Ninguém pode deter o que você tem. Como Paulo, ele não foi detido nem dentro do cárcere, porque ele escrevia as cartas às igrejas cheias de revelação. Ele amava até os guardas que estavam lá, muitas vezes castigando, como foi lá em Macedônia, quando ele foi lançado junto com Silas dentro de um calabouço, cheio de marcas, os vergões da surra que eles tinham tomado, das chicotadas, dos açoites, e eles à meia-noite levantaram as mãos e começaram a louvar a palavra, começaram a agradecer a Deus, porque eles estavam no lugar onde Deus os tinha enviado, e louvavam, cantavam hinos, e oravam. De repente veio um terremoto, destruiu as grades, arrebentou as correntes, eles foram livres. Carcerário queria se matar, falou, agora vão me pegar porque eu deixei eles fugir. E Paulo disse assim, não, nós estamos todos aqui, não fomos embora. E o carcereiro ficou tão impactado, que falou, o que eu devo fazer para salvar? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E Paulo salvou o carcereiro pelo poder da palavra. Foi lá na casa do carcereiro e pregou a palavra na casa do carcereiro. E todos lá aceitaram a Cristo. Daquele fato em diante, Macedônia começou a receber a palavra. Amados, a coisa não é brincadeira, não. E ele continuou, amados, e ninguém pôde detê-lo mais. Como diz aqui, eu quero dizer aqui no capítulo 16, aleluia, o negócio é demais, amados. O negócio é muito sério. Atos 16, 5. De sorte
que as igrejas eram fortalecidas na fé, cada dia cresciam em número. Por quê? Por causa da perseguição. Atos 19, 20. Ah, mas tem aqui uma parte que diz assim, do apóstolo Paulo. Amados, foi demais esse negócio, mas vamos lá. No capítulo 9, versículo a partir do 23, diz assim, um subtítulo diz, o perseguidor é perseguido. Depois que ele tem um encontro com Jesus, ele começa a ser cheio do conhecimento da glória de Deus. Mas apóstolo, por que você está falando tanto da palavra? Eu vou falar do quê? Vou falar da Luluzinha? Vou falar que a abobrinha subiu de preço na feira? Amados, não tem melhor coisa do que você ser cheio da unção de Deus, se não falar da palavra. Tem tanta coisa aqui que te edifica que você não faz ideia. Atos 19, 10. 19, 10? Olha, Paulo vai para Éfeso. E foi duro lá, porque ninguém queria saber. Mas olha o que acontece quando você persiste com relação à palavra. Ele arrumou 12 discípulos lá, no meio deles. Vem aqui, vamos ter uma conversinha aqui. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3, no versículo 8 de Atos, capítulo 19. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem, olha o que é a dureza de coração, hein? Presta atenção nisso. Amado, vou te falar uma coisa. Se você começar a deixar de vir no culto, ouvir a palavra, de ler a palavra, de orar, de buscar, teu coração começa a endurecer. E por nem barra de ferro quebranta. Deus está procurando corações quebrantados. Não falei da parábola do semeador. E os caras tinham um coração duro. Olha lá. Está escrito aqui. Como os dons se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho. Quem é o caminho? O caminho aqui está em letra maiúscula. Ele é a verdade, o caminho é a vida. Falavam mal de Cristo. Palavra. Palavra estava sendo perseguida pelos que estavam duros de coração. Meu Deus! Perante a multidão, retirou-se deles. Ah, é? Está assim? Então não dá para... Tudo bem, eu não vou continuar aí. Retirou-se deles, levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Eles se trancaram lá, falou, vamos aqui se encher da palavra. Durou isso 2 anos. Agora, olha só uma coisa. Eles se encheram da palavra. Paulo os levou para lá, vamos aqui conversar, discutir, nós vamos falar da palavra, plá, plá. A Bíblia não estava escrita no Novo Testamento, hein? Excuse me. Não estava escrita, hein? Só tinha até Malaquias, tinha um Tanar, a Bíblia dos Hebreus, que nós lemos também, que faz parte de toda a Escritura. Tinha até Malaquias, de Gênesis a Malaquias. Mas eles estudavam, eles perscrutavam, porque eles traziam o que estava escrito lá para a revelação dos dias atuais, através de Cristo, porque tudo que foi falado lá foi falado a respeito de Cristo. Que Cristo veria, como veio, aconteceu tudo aquilo, como estava dito na palavra, nas palavras proféticas. E eles começaram a discutir, conversar e se encher da palavra. Durou isso, versículo 10, 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, meu Deus! Aplauda Jesus, vai. Obrigado pelo seu entusiasmo! Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você está cheio da palavra, você vai declarar a palavra. E as pessoas começam a se converter, porque aquilo vai te enchendo de unção, aquilo vai te enchendo do conhecimento dos céus, para onde você vai morar, Jerusalém celestial. Lá tudo é feito pela palavra. Porque Cristo, que é o engenheiro dos engenheiros, arquiteto dos arquitetos, construtor dos construtores, ele construiu, já está pronto, tá? Para quem quer saber, está pronto, é real, é físico, não é uma coisa inventada, mística, a Jerusalém celestial é real. Diz que a terra já foi vista por aí. Amados, tudo lá é a palavra. As ruas de ouro foram feitas pela palavra. O rio,
o trono, a árvore da vida, que tem 12, que dá 12 frutos com as suas folhas para curar as nações. Eita, labassuri, canta, labá. Ei, é a palavra. Deus Santo, foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter em nós hoje a palavra. Por isso que nós temos que fazer caso disso, amados. O preço foi o sangue de Cristo, foi a vida do nosso Rei dos Reis, que foi entregue lá. Eu me entrego, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Eu não vou regredir, sei que o Pai vai me abandonar por causa dos pecados da humanidade, mas eu vou até o fim. Por causa dele ter ido até o fim, dele ter se rendido à vontade do Pai, nós estamos aqui, podemos falar da palavra. Aleluia, aplauda ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, 2 anos. É como se ele estivesse dizendo, calma, vamos ficar aqui. Vamos nos encher da palavra. Plá, 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 plá. Traz aquele rolo do profeta Isaías. Olha aqui o que diz em Cristo. A unção vinha porque estavam cheios do Espírito Santo. Por isso que é palavra do seu poder. Eu fui a tua voz, não com sublimidade de palavras humanas, de sabedoria humana, mas no espírito e no poder, para que a vossa fé ficasse firmada no poder de Deus e não na sabedoria do homem. Sabedoria do homem é lixo, mas a sabedoria de Deus salva, porque ela vem pelo poder da palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, Paulo começa a ir em todos os lugares. Outro dia eu preguei uma palavra para o que Deus fez para que ele chegasse até Roma. Deus falou, você vai até Roma se apresentar a César, ao imperador. Ah, é, tá bom. O diabo fez tanta coisa para ele não ir. Mandou fome, mandou perseguição. Ele passou por tantas tribulações. Eu preguei outro dia aqui, não me lembro. O dia, foi numa quinta. É o seguinte, você tem uma palavra, por exemplo. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra que Deus deu. No meio disso tudo, vão vir tribulações, vão vir tentações, vão vir lutas, levantes, afrontas. Por quê? Me pergunta agora, por quê? Porque você recebeu a palavra. Então vai gerar perseguição, vai gerar lutas. Por quê? Porque o que Deus falou, ele não volta atrás. O diabo, o nojento diabo que vai para o inferno correndo, ele sabe disso. Ele sabe, ele viu você receber a palavra. Ele vê o reino espiritual. Ele vê que quando foi dada a palavra, saiu do trono de Deus, a boa dádiva do homem perfeito, veio descendo, diz em Tiago 17, vem descendo. E vai chegar nele, vamos fazer alguma coisa, vamos levar um prato para ele, vamos oferecer um atalho para ele, vamos oferecer bilhões de dólares para ele. Bilhões de dólares, mas a hora que o cara vai ver, é 1 centavo. Vamos lá, blá, 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 ele não vai receber, não pode. E vem lutas no meio da história, blá, blá, e vem lutas levantes, perseguições, porque você recebeu uma palavra. Mas é interessante, se você persistir, se você perseverar, você recebe a boa dádiva, o dom perfeito, e Deus te levanta, te exalta, porque você, quando o tempo que você estava com a palavra, você se humilhou debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno Ele te levantou. Labraçuria, sabe por quê? Porque você gerou o poder profético, o teor profético da palavra que você tinha recebido. Amados, a palavra tem poder. O diabo sabe disso, por isso que ele fica encapetado. Quando você recebe a palavra, meu Deus, não despreze a palavra, não despreze a palavra, porque nós não temos muito tempo. Jesus está vindo aí. Eu vi um YouTube ontem. Eu vou dizer uma coisa, não que eu queira que aconteça, eu estou orando para que não aconteça. Está acontecendo, no último semana, aconteceu 100 e não sei quantos terremotos na Califórnia. Teve um lá, que ainda bem que foi bem para lá, que foi na região da Califórnia, de 7 pontos, alguma coisa da escala Richter. Agora, eles estão aguardando o Big One.
O Big One é o grandão. É o grande terremoto que vai rachar a Califórnia, porque tem uma falha de 1.300 quilômetros, que é a falha de San Andreas, que está ali, que corta toda a Califórnia. E eles falaram, é inevitável, vai acontecer. O problema é quando. Mas que vai acontecer por causa das placas tectônicas que tem ali, elas estão se movendo já. Estão se movendo de tal forma que está cutucando um vulcão que tem lá perto, e o vulcão já está ficando nervoso. Amados, ele falou, se acontecer o Big One, isso está para acontecer, racha a Califórnia no meio. Eu não sei o que vai acontecer no mundo, a palavra foi essa. Porque, amados, se isso acontece uma crise no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque hoje, qualquer coisa que acontece afeta o mundo inteiro, porque nós estamos vivendo num tempo globalizado. E aí, o que vai acontecer? O que vai nos sustentar vai ser a palavra. Aleluia! Vai ser a palavra! Não tem outra coisa não, hein? Não pense você. Mas Paulo precisava chegar em Roma, e aconteceu um monte de desgraça para que ele não chegasse, mas ele chegou. As próprias tribulações que o diabo provocou o levou a Roma. Ele propõe planos, mas quem comanda é Deus. Não adianta, amados. Ele traça daqui, traça de lá, ele ferve daqui, ferve de lá, ele queima as pestanas daqui, queima de lá, mas Deus está usando ele para te levantar e para cumprir os propósitos dele na tua vida. Ei! Meu Deus! Bom, aí ele vai lá, se apresenta a César, prega para ele. Aqui, você vai ver no versículo 11, Paulo chega em Roma. No versículo 30 de Atos, capítulo 28, é os últimos dois versículos de Atos. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada. Escute. E recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, a palavra, sem impedimento algum. 2 anos. 2 years. 2 anos. 2. Sem impedimento algum. Por isso que Deus tinha traçado todo um plano para que ele chegasse em Roma, pela palavra. E ele pregou a palavra. Quantas pessoas não foram salvas em Roma? O próprio imperador ouviu a palavra. Deus faz ou não faz, pastor Roberto? Deus tem planos pela palavra. Ele não vai deixar de cumprir a palavra. Fecha os teus olhos. Aleluia. Eu queria falar tanto da palavra, mas foi o que foi o suficiente. Não dá mais para continuar, porque o nhoque está no fogo. Mas eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero que você prospere sobre essa palavra. Eu quero que você se dedique à palavra. Eu quero que você viva a palavra, que você possa exercer a palavra. Deus te deu um mandato, a palavra. Jesus disse, o mandato do Pai é a vida eterna. E a palavra é a vida eterna. Então, amados, comece a moer a palavra dentro de você. Comece a mastigar a palavra. Comece a viver, comece a perscrutar, comece a mergulhar, comece a escavar a palavra. Porque lá estão os tesouros de Deus. E o teu coração vai se encher, amado, você não vai ter mais problema. Mas vai vir luta, vai vir isso. Você está com a palavra. Não veio para Paulo, não veio para os discípulos, não veio para Pedro, João, Tiago, etc. E quem venceu? Ninguém os venceu. Nenhuma circunstância os venceram. Paulo disse, olha, é o seguinte, eu vivo na fartura, sei viver na fartura. O problema de alguns é não saber viver na fartura. Começa a fazer besteira, meter os pés pelas mãos. Agora o problema de outros é viver na escassez. Não sabem viver na escassez e também metem os pés pelas mãos e fazem bobagem. Vão recorrer a outros caminhos. Estou falando sério, hein? Falando sério. Deus sabe que você precisa. Por isso que Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus, a palavra.
e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, porque a palavra traz a justiça de Deus na terra. Esse é o problema de alguns que não sabem viver em nenhuma circunstância. Reclamam, se sentem dodóis, abandonados por Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Deus não está contigo? É uma piada. E muita gente que se acusa, mas não é a pessoa que está se acusando, é o diabo que está lá. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. É o diabo que está falando, você não pode, você não consegue, você... 1,5, você consegue, porque quem está contigo é o vencedor. Quem está contigo é o vencedor. Aquele que está em ti é maior do que aquele que está no mundo, o poder da palavra. Entenda uma coisa, não dê ouvidos a Satanás. Ele te coloca na primeira pessoa, essa estratégia é a estratagema dele. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso na sua vida. Eu declaro esse poder na sua vida, amados. Chega na tua casa hoje, começa a declarar a palavra. Começa a mudar o teu status de palavras nos seus lábios. Começa a mudar a tua conversa. Começa a mudar a tua caminhada. Começa a mudar quando você se levanta, declara a palavra. Começa a mudar o teor da tua oração. Começa a mudar o teor do teu caminho. Começa a falar, a declarar. Amados, eu tenho absoluta certeza que você vai começar a ver sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Você vai começar a ver portas se abrindo. Amados, compra isso na sua vida. Não seja desatento à palavra, indiferente à palavra. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus, porque é palavra, está na palavra, ele que disse. Amados, eu não poderia estar de pé aqui pregando para você se não fosse a palavra na minha vida. Porque você pensa que eu não passo por lutas mais do que você imagina. São levantes gigantescos. Mas eu creio na palavra. E a palavra me empurra, me impele a ficar orando e a buscando a face da palavra, a face de Deus. E Deus vai nos livrando. Deus nos vai dando vitórias no meio da tribulação, no meio da tempestade. Porque diz lá no livro de Obadias, eu tenho um caminho no meio da tempestade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Amém. Onde eu quero estar. Amados, tem alguém doente aí? Tem alguém enfermo, doente? O que você tinha, filho? Fica de pé. No seu lugar mesmo. Onde eu quero estar. Fala, eu tinha endometriose. Põe o seu dedo aí. Eu repreendo esse nódulo na tua tireoide. Sai daí agora. Sai daí, hein? Sai! Em nome de Jesus. Pega no diabo agora. Nódulo. Pega no diabo. Espírito Santo, renova. Palavra, renova. Renova ela agora. Renova ela. Renova ela, Espírito Santo. Endometriose, sai daí. Sai daí desse ventre. Endometriose, sai! Em nome de Jesus, pega no diabo. Receba a tua cura agora. Pelo poder da palavra. Receba. Receba, receba, receba. Agora receba. Mais de ti. Receba a restauração na sua casa. Receba a libertação no seu casamento. É o poder da palavra. Labasuricanta. Xerebenegestre que mamava matericala. Ribide bababaiarba. Riede. Erebasso brucuma. Rebanabra sudia. Recantara balaba. Shake de Teu amor, teu amor. receba fortaleza no teu sangue. Agora, receba a força do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Receba labasuricando. Receba uma nova página profética na sua vida.
Ei, saia da zona de conforto. Agora é o tempo de buscar. Lamassuri andar. Deus vai te dar uma enxurrada de sonhos proféticos. Seja agora o tempo novo de Deus na tua vida. Lamassuri canta rebababalaba. Destre canta rabalabassuri. Receba a nova página profética. Que palavra, que palavra, que palavra na sua vida. Palavra, palavra. Agora, hein? Ele canta na balada. Ei! Abra as mãos. Receba o novo profético no ministério. Porque sem o poder da palavra não anda, não vinga, não acontece, não cresce, não multiplica. Mas eu declaro a multiplicação. Agora, ripolou cantar a gasta de benega. Renda o teu coração para o profético, para o poder. Alamantor conosco benega subianda lá. E vai vir um novo. Deus está entrando com providência. Eu vejo uma muralha muito de concreto, duro como as muralhas de Jericó. É uma muralha. Deus está derrubando. É o poder da palavra. Declare lá dentro. A muralha de concreto está desmanchando. Alamanchou. Ei, vou te dizer uma palavra. Vou te dizer uma palavra. Labra suricanta na barra. Deus derruba o altivo. Lavassuri canta, porque Deus resiste ao altivo. Alamanchão, por isso a muralha está sendo derrubada. Eu, o Senhor, digo e faço. Labrassuri canta, e ninguém poderá me impedir aquilo que eu quero fazer. Muitos estão orando. A muralha de concreto está ruindo, está caindo, porque não haverá coisa por demais difícil para ele. Aleluia! Receba! Há um novo poder descendo lá. Eu vejo miríades de anjos e a luz intensa tocando na tua casa. Receba! Agora, o Senhor visita o teu diafragma. Escute, Deus está visitando. Deus está removendo o que atrapalha. Labassuri canta labarra. Eu faço, acontece, parece que nada acontece. Eu já fiz o que precisava fazer. O Espírito Santo na família, eu não sei. Mas eu faço o que preciso fazer, parece que nada acontece. Você dizia isso. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Não vou falar o quê, mas já fiz isso. Eu não desistirei, eu não controlarei. Receba nesse tempo. Deus desmorona o que impede para construir o que Ele quer construir pelo poder da palavra. Creia na palavra, não no juiz, não no advogado. É na palavra. É na palavra. Deus derruba o altivo lá. Deus derruba a soberba para levantar o humilde. Elamantou canastre andebalabassuri canta lá. Deus está falando que os olhos do Espírito estão se abrindo para conhecer as coisas espirituais. Porque o que Deus mais quer é que andemos no Espírito, para a estatura do varão perfeito, para a estatura do poder da palavra. Eu vejo lá abertura para cultos no seu lar, porque as pessoas querem conhecer, muita gente quer conhecer o poder da palavra. Chamantou que me negaste. Ei, receba, receba. Deus está mostrando um coração quebrantado. O teu coração é quebrantado. Muitos dizem que o coração dele é difícil, é duro, é isso, aquilo. Mas é quebrantado. Quem está me falando é Deus. Se é Ele que está falando, é Ele que está falando. E teu coração é bom. Mantenha-o assim, porque Deus vai dar o que é preciso dar. Deus, na simplicidade, vai te usar para remover o que precisa ser removido e para colocar no lugar o que precisa ser colocado.
da parte do Senhor. Lavassuri canta, lavacaramaxega. Olha o tempo da palavra lá no meio de vós. Lavassuri canta, repalabarrai. Olha, Deus está te enchendo do fogo do Espírito Santo, para que você pregue para as crianças com fogo e com poder, no poder da palavra. Eu vejo as crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Eu vejo as crianças recebendo dons e profetizando. Lavassuri, receba, lavassuri. Deus está virando a página, ó. Essa página aí é velha demais. Deus está pagando o que é velho. Deus está amassando assim, eu vejo a mão de Deus amassando a página velha e colocando a nova em vigor. Há um novo vigor de Deus, há algo vigorando da parte de Deus a partir de hoje. E você verá, porque a palavra e a experiência verá, e o teu coração se regozijará e se quebrantará diante da palavra. Rica labra. Os adolescentes esperam. Os adolescentes esperam que você diga a palavra. Deus está te colocando fome no teu coração e sede pela palavra. Xerecanta lavahai. Os sinais dos adivinhadores estão caindo. Não sei o que estou falando aqui. O que é isso? Não sei o que eu estou falando. Mas os sinais dos adivinhadores estão caindo. Abraço. Porque existe necromancia evangélica. Está caindo. A necromancia evangélica está caindo. Camante becomanai. Porque tem muito crente falando mentira por aí. Deus está te enchendo da palavra. Ei, xerecantalava. Eita nós. Deus é bom. Deus é bom. Deus vai pegar as crianças, vai fazer uma obra na vida delas. Alabra suricanta rebantrabacai. Receba a cura agora. Sai toda dormência, todo mal, todo e qualquer estiramento muscular, todo e qualquer labra suricanta, labahai, problema no nervo. Agora, sai todo mal daí, dessa perna esquerda, em nome de Jesus. Repalabra. Agora, em nome de Jesus, receba a libertação. Anda aí. Cadê? Estava dormindo? E agora? Receba, aplauda a Jesus, aleluia. Amém. Amém, amado. O Espírito Santo está se movendo. Incendeia no Senhor. Incendeia no Senhor. Eu estou vendo os adolescentes cheios do fogo do Espírito Santo. Deus está falando para ministrar sobre o Espírito Santo. Tem pessoas que vão voltar para cá correndo, hein? Deus está me dizendo, Deus está falando e pronto. Correndo. Porque há uma emergência de Deus com relação a muitos que estiveram aqui. E hoje, muitos estão entendendo que estão perdendo. Mas Deus, que faz gerar unção, é Deus que vai trazer muitos de volta. Eu digo, então vai acontecer um novo movimento no meio dos adolescentes. Porque eu sei que é uma idade difícil, mas quando o poder de Deus chega, não há como deter o que Deus quer fazer. Amém? Receba. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Tem um script aqui. Atende. Fala. Só se for o poder da palavra. Sobre a palavra. Graças a paz, igreja. Amém. Há um bom tempo, para ser breve, Deus tem colocado no coração dos nossos líderes a respeito da escola de adoração. E a gente tem passado por algumas lideranças e, graças a Deus, hoje a gente conseguiu colocar em prática isso. E não é uma escola de música, mas é uma escola de adoração. A gente está preparando ministros de louvor para as próximas gerações, seja aqui dentro da ICAP ou seja em outro lugar.
E enquanto o apóstolo estava falando, desde o começo o apóstolo falando sobre Davi, e a primeira palavra que a gente ministrou foi sobre Davi. A gente fez uma escola de três sábados, o sábado do dia 20 agora a gente vai encerrar, e foi muito forte. Enquanto o apóstolo falava ali, ele me lembrou um trecho em que falava sobre o soldado de Saul reconhecendo Davi. Davi ele ainda não tinha matado o gigante, ainda assim ele foi reconhecido como um bom soldado, valente, que falava bem e que a presença do Senhor estava nele. E ali Deus falava para que apresentassem em oração dois membros da escola de adoração que são da parte da manhã, que é a Ana Paula e o Léo. Não estou conseguindo ver eles ali. O Léo está ali. Léo, desce aqui um pouquinho rapidinho. E a Ana Paula também. Por favor, possam vir aqui na frente. São dois membros da nossa escola de adoração. Eu lembro que eu aprendi isso com o Éder ministrou a minha vida e a vida do Paulo, e hoje eu fazer parte do Ministério de Louvor foi uma semente que foi colocada no coração do Éder e que plantou na nossa vida. E aqui a gente tem duas, da parte da manhã, da parte da noite a gente tem o Roger, o Kelvin e o Juan, que é filho do Cris, e o Diego também. Tem alguns membros que são de Itapevi. Então, que vocês possam apresentar a vida dos dois. Assim como Davi foi reconhecido pelo soldado, antes mesmo dele enfrentar o gigante, eles dois estão sendo reconhecidos perante a igreja, como futuros membros do Ministério de Louvor. Aleluia. Glória a Deus. Não pode tocá-lo, porque Deus já deu ordem ao vosso respeito. Amém. Amém. Kelly quer dar um recado das crianças. Glória a Deus. Eu falei de você hoje. Ai, meu Deus. Bom, eu confio. Eu confio. A respeito do culto infantil, todos estão a par já do que está acontecendo, que a gente vai ter o culto infantil. Agora nós temos data. A data vai ser dia 17/8. Mães, pais, tios, tias, avós, tragam as crianças, vai ser tremendo. Não esqueçam essa data, eu estou falando hoje, mas a gente vai estar lançando nas redes sociais para trazer as crianças, e eu creio que vai ser um mover de Deus. E a respeito também, quem puder contribuir também com ofertas para o Ministério Infantil, para a gente estar comprando as lembrancinhas, os saquinhos, né, que culto de criança tem docinhos que os pais comem, mas é das crianças. Mas, enfim, quem puder, esteja contribuindo também, porque precisa, tá bom? Então, assim, por favor, assim, tragam, porque vai ser bênção. Amém? Amém, eu creio. Amém. Queria muito estar fazendo uma EBF, mas por falta de pessoas que se comprometem em nos ajudar é muito difícil. Mas eu creio em nome de Jesus que nas próximas férias nós vamos estar fazendo. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Seja bem-vinda. Temos um convite aqui do aniversário da nossa igreja, que possa estar conosco, amém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Dia 27 no CAPES. CAPES, né, Ana? É Centro de Aperfeiçoamento para Professores ou Pedagogos. Ali perto do Bombeiro. Amém? E ali acho que tem a nossa agenda, que você possa fotografar. Teremos à noite hoje o apóstolo Augusto, da Igreja Marco, que nós damos cobertura, eles estarão conosco hoje à noite, amém? Quinta-feira, a pastora Patrícia, da Igreja Caminhar, não sei quantas estiveram no café com elas, ela é uma bênção, né? Trouxe uma palavra tremenda, e assim vai, amém? Fotografem ali, não deixe de participar, que eu creio que o Senhor vai trazer algo especial para nós, tem trazido, né? Em cada culto. Que vocês possam ir debaixo dessa palavra
e que, amém. Hoje, como segundo domingo do mês, a gente faz a multiplicação da visão, a multiplicação da palavra, o GMC, onde a gente fala sobre a multiplicação da visão também. Amém? Gerando os membros conhecedores da visão. Então, se você ainda não participou ou está querendo, né, conhecer mais sobre a igreja, procura o presbítero Valdir e a presbítera Robéria, amém? Que eles vão estar informando para vocês. Deus abençoe. Vem aqui a Priscila, as presbíteros Priscila e Alexandre, que eles vão falar sobre um ministério de famílias que vai recomeçar em novos moldes, amém? Bom dia, igreja, graça e paz. A gente vai começar hoje a fazer, na verdade a gente vai fazer um primeiro anúncio de muitos que virão, daquilo que o Senhor tem feito no ministério. A primeira delas é que antes nós tínhamos o nome de Ministério de Casais, agora é Ministério de Famílias. E o que Deus, isso nasceu no coração de Deus, né, e Deus foi colocando no nosso coração, no coração dos apóstolos, e isso foi meio que espalhando no meio dos irmãos, porque nós entendemos que o que Deus vê, né, ele vê uma família forte e ele vê uma igreja forte. Se nós como família formos fortes, nossa casa for forte, a nossa igreja também vai ser, e assim o reino também. Amém. Então, o Senhor nos moveu e nos deu um desenho, na verdade, em que o Ministério de Famílias ele vai ter 3 pilares. Então, a gente vai atuar em 3 áreas. A primeira delas é casais, que a gente atuava, a segunda é filhos e a terceira é finanças. Como que a gente vai atuar nesses 3 pilares? Com ensino bíblico, né, com cursos, com aconselhamento, acompanhamento das famílias nessas áreas, e também com alguns eventos e cultos. E a gente já tem uma agenda já determinada até o final do ano. Deus está trazendo e vem, no último mês, trazendo pessoas que estão nos procurando para ajudar, para participar. Deus tem mostrado outras que nós estamos convidando, e Deus está formando essa equipe, né? Amém. Então, eu quero, nós gostaríamos de contar isso para vocês, dizer que a gente está muito feliz. A gente vai estar, na semana que vem, o Ale vai estar fechando tudo com o apóstolo, todos os detalhes, para a gente trazer, provavelmente, na semana que vem, tudo para vocês. Quem são as pessoas, como é que vai ser, e vários outros detalhes. Mas hoje a gente quer compartilhar com vocês já uma data, anotem, por favor. Dia 3 de agosto começa o curso Aliança. Nós temos alguns casais que nos procuravam há alguns meses, por favor, queremos o curso. Então, queridos, a data já está determinada. Dessa vez nós vamos fazer aos sábados, até porque nós temos diversas atividades, né? E aí, para encaixar, para facilitar para todo mundo, vai ser aos sábados. São 10 semanas. Não vai ter interrupção, porque a gente tem um feriado que vai ser um sábado, mas vamos continuar, tá? Então, a gente não vai parar. E vamos fazer às 9 horas da manhã, aos sábados, aqui, começando no dia 3. Mais detalhes, nos procurem hoje no final do culto. Nós já temos alguns nomes confirmados e temos ainda vagas. Vamos abrir para a igreja de Itapevi, para a igreja Marco também, do apóstolo. Então, quem daqui hoje tiver interesse, já nos procura no final do culto, amém? Custo, a gente vai confirmar, porque o livrinho que a gente compra, que vocês usam, ele tem um custo e a gente repassa para o aluno. Até ano passado era R$70 o joguinho de livros. E a gente vai só confirmar essa semana se o valor continua o mesmo, e a gente vai confirmar no WhatsApp para todo mundo e vamos anunciar nos cultos também. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo, eu estou saindo bem-aventurado. Cheio da palavra. Mas eu não quero parar por aí. Eu quero continuar conhecendo a palavra. Para poder declarar. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a riquíssima comunhão do Santo Espírito de Deus, seja tremenda na sua vida até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém.